Só chegaremos aonde queremos chegar se conseguirmos criar uma razão que nos conecta àquilo que estamos fazendo. Olha só. Precisamos estar conectados com aquilo que estamos fazendo. Conectados, né? Tem que conversar com a gente, né? A gente precisa sentir aquilo. Quando a gente começa a sentir aquilo que a gente está querendo, quando a gente está conectado de uma forma emocional mesmo com aquilo que a gente está fazendo, a gente vai chegar lá. Então, é preciso ter uma conexão. Quando existem situações ou pessoas que conseguem nos alterar para baixo, seria interessante que conseguíssemos lidar com isso da melhor maneira e estar no nosso melhor, o máximo de tempo possível. Isso independente se estamos fazendo aquilo que mais amamos fazer na vida ou não. Então, eu achei isso uma profundidade bem grande, né? Não existem pessoas que nos alteram para baixo, que a gente se sente mal, que a gente não se sente... a gente se sente pequeno, enfim, é aquela sensação de menos, né? De não estar bem. Então, a gente precisa lidar com isso. Lidar com isso de uma maneira que a gente fique no nosso melhor o máximo de tempo possível. Né? É lógico que entra tudo aquilo que eu já falei, né? A gente precisa trabalhar as nossas questões internas. Porque senão a gente fica o tempo todo num esforço gigante para estar no nosso melhor. O ideal é a gente estar no nosso melhor naturalmente. E quando a gente vai estar no nosso melhor? Quando a gente encontra formas de fazer isso, né? Cada um pode ter as suas próprias estratégias de fazer isso, sabe? Mas isso que é importante. Porque enquanto a gente recebe aquilo que nos deixou para baixo, abraça aquilo, entende aquilo como sendo a verdade. Porque se a gente se colocou para baixo, é porque a gente deu crédito para aquilo. Aquilo, de uma certa forma, pegou na gente, nos tocou. Então, por que isso nos tocou, né? O que a gente precisa ter na nossa mente é que o universo, essa força universal, a força da vida, não vai deixar de mandar aquilo que a gente vibra, porque ela vai ter dó da gente. A gente já está triste, a gente já está mal. A gente está vibrando lá embaixo, a gente está naquela sintonia. O universo vai olhar para a gente e vai falar, coitadinha. Não vamos mandar mais isso agora. Não, ele vai continuar mandando, entendeu? Ele não vai ter dó não, porque não existe isso. Não existe um universo que tem dó. Não existe universo que não tem dó. Existe só o universo e as energias universais, as forças universais, e nós estamos dentro de uma teia mesmo, que nos liga a tudo que existe, e a gente se coloca em determinados lugares, que é ali que a gente vai ficar. Então, não é mentor que vai vir nos salvar, não. Não tem salvador. Não vai vir. Olha, Jesus não é o salvador? Jesus, que tanto fala, Jesus é o salvador. Tá, e aí? Ele vem nos salvar? Não, a gente sofre, não sofre? A gente sofre, a gente tem dor, a gente é roubado, não é? A gente é ofendido. Então, vocês percebem que não tem esse salvador? Não tem como o mentor vir e pedir que isso tudo aconteça? Por melhor que a gente seja, as coisas vão acontecer como elas precisam acontecer, como um dia a gente gerou aquilo. A gente que gera, né? Então fica muito claro que nós geramos mesmo. Nós geramos tudo isso. E não é só eu que gero vocês, não. É uma quantidade gigante de mentes que geram essa realidade aqui. A gente colabora com isso. Então, qual a nossa tarefa? A gente começar a fazer por nós. A gente começar a fazer por nós. A gente fazendo por nós, a gente acaba influenciando energeticamente pessoas que estão à nossa volta, que vão perceber como a gente age na vida.
E talvez alguma coisa vá mudando nessas pessoas que estão ao nosso redor. Pela própria energia que a gente emite, né? Então, essa é a colaboração nossa para tudo isso que a gente está ligado. Não é isso? Então, não importa se a gente está fazendo o que amamos fazer ou não. Às vezes a gente está, por exemplo, num emprego que a gente não gosta tanto. Mas, poxa, esse emprego é o único que a gente tem nesse momento e a gente precisa pôr o prato na mesa. Certo? Então, a gente vai procurar estar o melhor possível nesse lugar, onde a gente não gosta tanto hoje, mas a gente vai precisar estar bem ali. Porque se a gente ficar preso a reclamações, por exemplo, a gente já está de novo naquela vibração lá, a gente já está se colocando, a gente já está fazendo uma escolha, a gente está escolhendo ficar ali, naquele lugar que a gente não quer. O lugar que a gente reclama, na verdade, é um lugar que a gente já está. E quando a gente reclama o tempo todo, a gente já está naquele lugar que a gente está reclamando. E isso é uma coisa para a gente pensar. Desta forma, chegaremos mais rápido onde queremos chegar, segundo a lei da conectividade, conhecida como lei da atração. Então, esta realidade paralela só será acessada se estivermos nessa vibração. Então, é uma realidade paralela que já existe. Ela já existe em algum lugar. Ela já está ali. Já foi criada ali. Porque a partir do momento que a gente deseja muito algo, esse algo já está sendo preparado. Ela está ali. E então se trata da gente ir em direção àquilo que a gente mais deseja. E quando a gente reclama, para que direção que a gente está indo? Onde que a gente está sentando? Em cima do problema. Então é melhor a gente se trabalhar emocionalmente, não sentar nesse problema. Se trabalhar emocionalmente e ver como a gente pode lidar com isso, da melhor forma. Então é ser proativo mesmo, né? Você pode ter duas escolhas: raiva ou transformar aquela situação, no que mais se aproxima daquilo onde quer chegar. Que é exatamente isso que eu estou falando. Ou a gente escolhe sentir raiva, reclamar, ou a gente busca transformar de alguma forma isso, porque já está assim mesmo. De que adianta ficar ali sentado no problema? Talvez seria melhor a gente realmente ser proativo para sair desse lugar. É isso que a gente não quer. Né? Podemos aproveitar esses conhecimentos para irmos alimentando a nossa mente quando acontecer. A gente vai alimentando a nossa mente disso que a gente está se nutrindo hoje, dessas informações. Quem disse isso foi cientista. Não foi gente da igreja, não. É cientista. São cientistas que estão estudando e que eles nem podem falar muito, porque senão eles perdem o emprego deles, né? Eles não podem ficar falando muitas coisas. Mas eles estão estudando as características da nossa mente, do cérebro, da mente, que são duas coisas diferentes, né? O nosso cérebro, ele é preparado já para ter experiências, para se abrir para experiências, ele já está preparado para isso. Ele está preparado para criar. Esse é o nosso cérebro, ligado à nossa mente, né? A mente é o abstrato, o cérebro é a parte física. Então, tudo aquilo que a gente experiencia fora desse corpo, né, desse corpo na vigília, aquilo que a gente não tem como mensurar aqui, tudo isso que a gente experiencia vai ser recebido pelo cérebro de alguma forma. Vai ser trazido para a nossa vida, para o nosso dia a dia, de alguma forma. E para cada pessoa vai ser de uma forma específica. Não vai ser para todo mundo igual. Tem pessoas que não vão ver, mas vão saber que está ali. É como se fosse a visão do corpo mental, né? Quando uma pessoa tem uma experiência num centro espírita ou num centro de umbanda, sei lá, faz uma viagem espiritual ali no centro mesmo, e começa a ver as coisas, tem algumas que veem tudo e sentem tudo. Tem aquelas que veem, não é com os olhos, né? O terceiro olho, eles não vão ver com esse olho da alma, eles vão ver com o corpo mental, e o corpo mental, ele não vê tudo
e não sente tudo, porque o corpo mental não é o corpo das emoções, que é o corpo astral. O corpo astral é o corpo das emoções. Quando uma pessoa sai do corpo e ela enxerga tudo com o corpo astral, ela sente tudo. Ela sente, porque o corpo astral é o corpo das emoções. Mas quando ela faz essas viagens com o corpo mental, ela já não vai sentir. Mas ela vai saber que está lá. Então, ela pode não ver com o terceiro olho, mas ela sabe como é. Ela sabe onde ela está indo. Ela sabe. Não sei como ela não vai explicar como ela sabe, mas ela sabe. Então, olha só como a gente não tem tanto conhecimento para entender tudo o que acontece, né, com o nosso corpo físico e essa parte mais metafísica, né, que existe, está para todos, mas a gente precisa descobrir qual é a nossa característica. A gente vai se descobrir, né, qual é essa característica que a gente tem. O que é mais forte em nós? O que está mais acontecendo mais com a gente? Como a gente percebe, né, esse além? E quando a gente vai fazer a visualização criativa, tá no mesmo lugar, na mesma forma. Muitas vezes a gente não vai ver, mas a gente sabe que está lá. Ah, eu não vi o círculo, mas eu sei que está lá. Eu sinto que ele está lá. E como eu sei que ele está lá, tudo está acontecendo. A partir do momento que eu começo a saber que está lá e a sentir que está lá e ter confiança de que está lá, tudo começa a acontecer. As coisas começam a acontecer. E a gente vai se desenvolvendo. É como uma flor que está fechadinha ali. E conforme a gente vai dando água para ela, ela vai se abrindo. Bem aos pouquinhos, vai se abrindo, até ela se abrir num botão lindo e maravilhoso. Então, a gente vai precisar esperar a nossa flor se abrir. Né? Para poder sentir o aroma dela. Isso é criar a bolha de realidade no mesmo padrão. Nós vamos criar bolhas de realidade. Qual é a bolha de realidade de cada um de nós? Cada um que responda. Qual é a nossa bolha de realidade? Como ela é? O que ela transpira, né? Qual é o aroma dessa bolha de realidade onde a gente vive? E o que é a bolha de realidade, né? O que é? E a bolha de realidade minha é diferente da do outro, tanto que o outro vai ver que eu fiz coisas que eu não fiz, por exemplo. Ele vai jurar de pé junto que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, mas eu não fiz. É a bolha de realidade dele. Então, se a gente quer fazer visualização criativa, nós vamos precisar refletir sobre tudo isso, gente. Sobre tudo isso. Porque senão é dar murro em ponta de faca. Nós vamos precisar estudar sobre nós. E firme. E fazendo o nosso trabalho, porque só o fato da gente estar consciente dessas coisas e nos observando mais, só isso já está abrindo a nossa mente. Só isso, só o fato da gente estar aqui hoje, conversando, lendo esse livro, nos abrindo para isso. A gente não foi embora, a gente está aqui. A gente nem desistiu. Podíamos ter desistido. Ah, isso aí, não vou continuar aqui, não. Mas não, a gente está aqui teimosamente. Não é? Por quê? Porque a gente está se desafiando, a gente está dizendo para a nossa mente, para o nosso cérebro, que a gente está querendo se abrir mais, sim. A gente quer ter experiências. E não precisa ser com ayahuasca, porque eu sou sempre da opinião que é o seguinte, eu acho que assim, não precisa de ayahuasca. Não precisa de nada para a gente ter experiências. A gente chega lá fazendo o nosso trabalho de autoconhecimento, de olhar para a gente mesmo, sentando na nossa poltroninha ali, fazendo nossa meditaçãozinha, para acalmar a mente, acalmar o cérebro, descansar o nosso cérebro um pouco, nos ligando com algo maior, não sei o quê. Tô com a minha mente aberta, não sei o quê. Não estou esperando Buda, nem Jesus, nada. Eu só me abro para algo maior. E vem o que vier. Se não vier nada, também recebo. Ótimo, vai ver que minha mente precisava desse nada, e esse nada é algo muito maior. Talvez eu não tenha esse silêncio mental no meu dia a dia. Não é verdade? A gente precisa repensar, sabe? Às vezes o silêncio é uma bênção.
Às vezes é o momento da gente aceitar esse silêncio, a gente se curvar a esse silêncio, para que a próxima experiência venha. Às vezes o silêncio é o portal. Olhem só como que eu conduzi isso aí, essa hipótese, né? De uma experiência que a gente tem um silêncio. Eu poderia falar o quê? Eu não vou mesmo conseguir. Não vai dar. Mas eu não vou falar isso. Ótimo, eu recebo esse silêncio. Esse silêncio eu sei, é o portal para a próxima. Eu vou aguardar. Se vier na próxima outro silêncio, o que eu tenho disso? Olha, uma paz. Esse silêncio da mente, que ótimo. Mas eu estou aberta para que venha. Então, eu estou falando aqui uma coisa hipotética, mas que já é uma dica, né? Inclusive para mim. Uma super dica. Porque cada um de nós aqui tem as suas dificuldades, né? Eu, ultimamente, estou com dificuldade de poder sentar na minha poltroninha, gente. Com dificuldade porque eu não tenho tempo. Aí eu vou sentar na poltroninha e vou querer sentar na janelinha? Não vai dar, né? Vou me curvar e vou falar, olha, eu vou sentar nessa poltroninha e venha o que vier. Se puder vir, eu tô feliz, gente. Então, aí leve e solto. A gente vai ter o que precisa, na hora certa, mas vamos fazer a nossa lição de casa. Uma delas é isso que a gente está fazendo aqui, a gente está vindo. Isso já é uma dica para a nossa mente e para o nosso cérebro. Ele já está entendendo muita coisa. Acreditem. Muito diferente da gente não ser ousado. E da gente ficar na mesmice. Viver reclamando, só olhando o que está ruim, não vai alterar o que está ruim. Porque nós vamos ser a vibração do que está ruim. Cientista que falou isso, tá? Quando se olha para o que está ruim, com conhecimento do mecanismo que faz ficar ruim, devemos então olhar de cima para baixo. O que eles quiseram dizer com isso? Eu vou olhar de cima para baixo, metaforicamente, né, gente? Se eu estou olhando de cima para baixo, eu não estou misturada ao que está ruim. Eu estou com olhar de observador. Está ruim. Deixa eu olhar de cima para baixo. Eu não sou isso. Isso está se apresentando para mim agora dessa forma. Por que será? São as coisas da vida, as coisas que a gente vai passar ou está passando agora. Cada um de nós aqui. Por quê? Vai deixar de ter coisa chata acontecendo na nossa vida? Não. Não vai. Então, a gente vai ter que saber viver apesar disso, ser feliz apesar disso, e buscar ter sucesso nos nossos intentos apesar disso. Ser teimoso mesmo, sabe? Sermos bem teimosos mesmo e não abaixar a cabeça para nada que venha querer destruir o que a gente está querendo construir. Nada. Nada vai ser capaz disso. Porque a gente vai atrás do que a gente quer pra gente. A gente não quer ficar no caminho ali ciscando. A gente quer crescer, evoluir de verdade, e não ficar ciscando no caminho. Pegando os restos que fica lá no caminho, né? Do que sobrou dos sucessos alheios. Né? Vamos em busca do nosso. Capítulo 15. Auxílios para a focalização. Como você já viu, a visualização criativa trabalha por intermédio da mente, em particular, com o vasto potencial da mente interior. Então, é a mente, o cérebro, ele faz parte porque ele vai fazer esse mecanismo, né? Esse mecanismo de intermediando, né? Mente interior ou inconsciente com a mente, né? Que ela vai além, é o abstrato, né? E o nosso cérebro registrando tudo isso, tá? Então, ela vai trabalhar com esse mecanismo, né? Ela fornece instruções à mente interior de tal forma que elas possam ser compreendidas. Então, tudo o que eu vou conversar com a minha mente interior tem que ser compreendida por ela e pela minha mente aqui, né? Para ajudar na concentração,
podem ser acrescentados certos componentes extras. Neste ponto, entramos nos domínios do equipamento ritual. É onde a maioria das pessoas provavelmente se confunde, presumindo que o equipamento é por si só mágico. Não é. A magia está dentro de você, não no equipamento. A magia é o ato de transformar, é o ato de criar, né? Então, essa magia não está ali nos objetos, ela está dentro da gente. Por isso que a gente está falando, né, que a gente precisa acreditar naquilo que a gente está fazendo, é preciso ter algo emocional, algo que vem de dentro, aquela vontade, aquela sensação de que é isso mesmo, essa certeza, né? E saber que esses objetos que eu coloco aqui poderiam nem existir ali, poderia ser nada. Mas se eu sinto de colocar, porque eles criam para mim uma sensação mais forte, eles me ajudam a me sentir mais motivada ainda, né? Eles me trazem isso, então eu vou usar. Agora, se eu não quero usar, também não precisa. Se eu não quero usar aquilo que eu coloquei ali, né? Os elementos ritualísticos, tá? Mas a gente pode lembrar que o nosso inconsciente, ele é simbólico, é a linguagem simbólica. Então, quando eu uso um processo simbólico aqui fora, eu estou conversando com o meu inconsciente, tá? Então, é uma coisa importante, interessante, né? Então, qual é o seu uso possível? Usado corretamente, o equipamento ritualístico pode melhorar o trabalho criativo ao fornecer um foco para a mente, fazendo-o de maneira visual e inserindo a dimensão do simbolismo. Olá. O que acontece com a nossa mente se a gente ficar só nela, no abstrato? A gente pode perder o foco, porque a nossa mente, ela ainda não é muito bem treinada. A gente perde. Daqui a pouco vem pensamentos que não têm a ver com aquilo. E aí a gente perde o foco. Então, quando eu uso um elemento ritualístico ali para fazer o que eu quero fazer, no caso a nossa visualização criativa, eu estou focando a minha mente, eu estou trazendo ela para cá. Ela não vai ficar viajando, né? Poderia construir tudo isso na minha mente, todo esse ritual, eu construo tudo na minha mente, tá? Mas e se eu não conseguir ser tão focado assim? Aí eu já vou perder energia e não vou conseguir ter esse foco e não vou conseguir conversar com a minha mente inconsciente. Mas a gente precisa ainda, né, de usar elementos. A quantidade de equipamento usado é decisão sua. Algumas pessoas preferem usar muitos, outras poucos. Deixe-me dar alguns exemplos. Então, é cada um que vai sentir o que tem que ser feito. Se usar uma vela, deixe-a representar uma ideia, um tipo de energia ou mesmo uma pessoa. Tudo que você vai colocar nesse lugar que você vai fazer o teu trabalho, você vai dar uma função. O que vai significar essa vela? Ela vai representar o quê? A gente pode pôr o nosso sonho, ó. Essa vela representa esse meu desejo que eu quero concretizar. A chama é a chama da vida. É a chama, o fogo é um elemento ligado com a espiritualidade, né? É o fogo, a chama da vida, né? Então, isso pode representar o meu desejo se realizando, tendo vida. Eu vou pôr a vela aqui como esse símbolo. Então, você vê, a vela tem um símbolo agora. O que tem a água? Põe a água lá. A água representa emoções, né? Eu posso pôr um castiçal, uma taça, não castiçal, uma taça com água. Eu não vou pegar um copo de requeijão, de jeito nenhum, né? Pelo amor de Deus, não peguem um copo de requeijão, peguem uma linda taça, ponham água. O que representa essa taça com água? As minhas emoções, a minha alegria. Minha alegria está aqui. Percebem? É uma coisa lúdica, não é uma coisa qualquer. É como se fosse uma coisa muito, assim, interessante, não uma coisa qualquer. A gente não faz a árvore de Natal? Que raio é aquele negócio que você põe uma árvore e enche de bolinha? O que significa aquilo? Ela tem um significado para o nosso interior. Ela traz um Natal com uma árvore de Natal, uma mesa linda com ceia.
A gente entra naquele clima. É isso que acontece. A gente faz ritual, gente, o tempo todo. Até na hora que a gente acorda, a gente vai acordar, vai ao banheiro, lava o rosto, escova os dentes, aí a gente vai tomar nosso café da manhã. É tudo um ritual, não é? E quando a gente não faz, a gente fica, ai, tá faltando alguma coisa, né? É isso, tá? Olha, eu não li o livro ainda, tá? Eu não li. E eu já vi um negócio aqui, vamos ver. Quanto mais você pensa no que a vela representa, mais a achará especial. Mais valiosa tornar-se-á ao focalizar a sua mente. A vela agora é simbólica. Não é mais uma simples vela. Ela representa algo mais para a sua mente. Praticantes da magia das velas usam, ou deveriam usar, essa técnica com grande eficiência. Num ritual típico, eles podem designar uma vela para representar a pessoa que está sendo curada, ou muitas vezes envolvem cor. Até as cores a gente pode usar, né? Cores como representantes de algo. Por exemplo, um roxo representa a transmutação, né? Um verde que representa a cura. Se eu estou querendo a minha cura de algo, eu posso colocar folhagens verdes ali, uma vela verde, enfim. Então, não é o que está ali, é o que representa aquilo para mim. A vela pode ser colorida de acordo com o signo natal da pessoa, adicionando um efeito visual e, é claro, ajudando a personalizá-la. Portanto, a cor representa o tipo de energia usado. No caso de cura, seria uma vela dourada ou amarela. Aí ele já tem essa visão de dourado ou amarela, né? Eu tenho a visão do verde, você vê? O dourado, para mim, são as ideias, a inteligência, né? O conhecimento. Um altar é outro elemento muitas vezes usado em rituais para focalizar a mente. Por isso que as pessoas fazem altares. Um altar é apenas uma superfície de trabalho conveniente. Pode ser feito de qualquer coisa, de que você goste ou de qualquer forma e tamanho. Nem sempre é possível construir ou elaborar altares. Na maioria das vezes, adapta-se a alguma peça de mobília, como uma penteadeira. Muitas pessoas que têm apenas um quarto onde dormem ou estudam, usam um altar portátil para realizar seus rituais. Ou seja, eles abrem e fecham, usam apenas quando precisam. Existem diversos tipos, geralmente engenhosos, de altar. Depois de decidir o que usar, você deve convertê-lo num altar aceitável. Quando tiver adquirido ou construído uma superfície de trabalho útil, precisará pensar no equipamento adicional. Isso, gente, ele só está dando sugestões, ele não está dizendo, olha, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Ele está dando sugestões, tá? Quem quer fazer um altar, fique à vontade. Não se preocupem, não vai chamar ninguém, não é nada disso. Um altar é para você colocar sua energia ali, para você fazer um lugar que seja especial, específico, só para o seu trabalho, para aquilo que você quer construir, para você fazer as suas visualizações criativas e colocar energia ali, como vocês se sentirem melhor, tá? Toalhas de altar podem ser usadas para adicionar a energia da cor ao ritual. Além disso, use incenso e talvez música, contanto que em sintonia com a natureza do ritual. Não é qualquer música, né, gente? O objetivo do equipamento ritualístico é ajudar a focalizar a mente, tá? Esse é o objetivo. Não é chamar seres do outro planeta, nem desencarnados, né? O equipamento pode ser tão simples ou tão complexo quanto você queira, desde que seu uso seja cuidadosamente pensado. Então, nós não vamos fazer nada que não tenha um significado, que não represente algo importante que a gente queira representar ali, tá? Aprender a construir e realizar rituais não é algo que se consiga da noite para o dia, mas não está além da capacidade da maioria. Há muito a ser aprendido sobre equipamento ritualístico, envolvendo grande dose de reflexão e planejamento paciente. Para a eficiência de um ritual, ele tem que ser o resultado de um pensamento correto, de técnicas sensíveis, da perfeita compreensão das leis cósmicas e, acima de tudo, uma expressão do esforço individual, em vez de somente uma reles cópia do que alguém escreveu ou disse.
Se o grau de envolvimento pessoal e sinceridade for elevado, olha, isso é a parte importante. Mesmo o mais simples dos rituais funcionará. Os rituais têm que ser planejados por você mesmo, à luz da sua compreensão pessoal, das verdadeiras práticas mágicas e das suas necessidades pessoais. Então, é completamente pessoal. A tabela 1, que eu não sei qual é, vamos ver, indica algumas correspondências que podem melhorar os procedimentos e os princípios dados nas sessões anteriores, usando elementos simples para a concentração. Ah, tá aqui, ó. Aí ele deu essa tabelinha aqui, direções, incenso, cores, elementos. Olha só. Eu não entendi muito bem como a gente vai usar isso. Ah, como usar as cores. Então, aqui depois você tem uma olhadinha aqui, né, nessa tabelinha, tá? Que ele está dando aqui algumas ideias. Como usar as cores para ajudar a focalização. A maioria das cores pode ser usada no trabalho de visualização criativa como auxílio para focalizar a mente. Então, cores. Alguns exemplos de seus efeitos são indicados na tabela 2. Você pode variar a cor das velas, da toalha, do altar ou do incenso para se adaptarem à sua intenção. Antes de qualquer trabalho de visualização criativa, é preciso acalmar a mente e torná-la mais receptiva. Pode fazer aquele exercício lá que ele já deu anteriormente. Qualquer coisa que ajude a conseguir esse objetivo é valiosa. Obviamente, a atmosfera da casa ou do cômodo no qual você realizará a sua visualização criativa irá afetá-lo. Portanto, o que quer que possa ajudar a criar uma atmosfera mais tranquila é digno de ser levado em consideração. No início, ruídos e outras distrações podem perturbar. Toda visualização criativa precisa de uma atmosfera de calma e tranquilidade. Quanto mais você desligar a sua mente consciente, deixando que a mente interior ou inconsciente assuma o controle, melhor. Isso não pode ser feito se houver um receio constante de interrupção. Finalmente, você poderá ignorar tudo isso completamente, mas nesse ínterim, isso pode ser um problema, tá? Aí vem a tabela 2, que vocês precisam aí dar uma olhada com bastante atenção. Olha, essa tabela 2 é legal porque ele fala as cores e o efeito para elas, o efeito que elas podem trabalhar. Por exemplo, laranja, problemas nervosos. E por aí vai, né? Tem vários aqui, verde, relacionamentos pessoais, dinheiro, casamento, enfim. Bem interessante aqui. Você pode pedir para as pessoas se calarem e arriscar-se a futuros problemas, ou inventar alguma justificativa que o ajudará a diminuir o barulho. Aqui ele está dando ideias, né? Não, yoga e meditação são justificativas muito fáceis, muitas vezes úteis. Mesmo se as pessoas pensarem que você é um pouco estranho, será? Elas finalmente tenderão a compreender e a concordar com você. Geralmente, um pouco de ingenuidade resolve o problema. Uma coisa que você deveria evitar a todo custo é dizer às pessoas que está interessado ou engajado ativamente em práticas de magia ou visualização criativa. Aparentemente, elas podem parecer concordar, mas muitas vezes existe um medo profundamente enraizado ou até mesmo um ódio a tudo o que é considerado paranormal. Outro ponto a manter em mente é que, como você tem pensamentos que podem influenciar as circunstâncias, o mesmo se aplica aos outros, ou seja, os pensamentos dos outros acabam atrapalhando no que a gente quer fazer, né? Pode ser que os pensamentos e as crenças de outra pessoa sejam animados pelo ciúme, pela inveja ou por outros traços negativos, mesmo se exteriormente pareçam amigáveis. O condicionamento é profundo, e esse condicionamento pode afetar o seu trabalho. O remédio óbvio é não contar a ninguém, a menos que eles possam se comprometer ativamente com um avanço realístico da magia, e, portanto, sejam simpáticas a ela. Isso, incidentalmente, é a verdadeira razão do segredo da magia. O que mais pode ser feito para melhorar as coisas? A luz elétrica não contribui muito para promover a calma. A luz de vela é muito melhor. É muito gostoso mesmo, né? Não são necessárias velas especiais. Uma vela comum funcionará bem. Além da emissão de luz natural, isso também pode ser usado como foco para a atenção.
Passe algum tempo olhando para a chama e pensando nela, em vez de deixar a mente vagar sem controle. Use esses itens sem hesitação. O incenso é sempre uma ajuda valiosa para acalmar a mente, e é recomendável usá-lo. Quem não tem alergia, né? Às vezes a pessoa tem alergia a incenso, né? Dá para usar. Tem uns que dá para pôr até na energia elétrica ali. Você põe ali, eu tenho um, ele é de louça. E aí você põe assim na parede, ele esquenta, também dá. Para quem tem alergia de incenso mesmo, né? Então, há duas alternativas: incenso em bastão ou em varetas, ou o difusor, tá? Tem 3. O primeiro tipo deve ser queimado sobre brasas em algum recipiente seguro. Existem queimadores feitos especialmente para isso, mas é possível usar uma travessa, blá, blá, não precisa ler isso, né? A gente sabe como usa um difusor, um incenso, né, gente? Vamos pular essa parte aqui, ó. Esse incenso é isso, tá? Não tem segredo. Além disso, você pode julgar exatamente quanta essência quer produzir. As varetas, por outro lado, são muito fáceis de usar. Tudo o que você precisa é acendê-las com fósforo. Soprar, a gente já sabe. Você pode comprar porta-incenso, que a gente também já sabe. O incenso trabalha por associação. Em outras palavras, trabalhando com uma determinada essência durante o trabalho específico, a essência evoca uma resposta de sua mente. Então, por exemplo, às vezes eu coloco um incenso que é indiano, né? Já me sinto num outro lugar, assim, parece que eu estou num outro lugar, sabe? Porque ele já me remete lá para a Índia, né? Então, o incenso, ele faz diferença sim, tá? Tem algumas essências de incensos que são herbais, né? Você já vai para uma floresta, sabe? Então, é bem legal. Realmente, ativamente. Por exemplo, se você está visualizando riqueza e coisas relacionadas com riqueza, o sândalo ajudará a trazer à mente ideias de riqueza. Com velas e incenso, você pode criar um perfeito ambiente para a visualização criativa. Então, aqui a gente termina o capítulo 15.